Pessoal, gente, vamos falar um pouco também de Teresina, do estado do Piauí como um todo, porque a filiação está assinada. Pré-candidatura ao Palácio de Karnak, confirmada. Assim está a vida de Washington Bonfim quando ele pensa em 2022. E sobre esse e outros assuntos eu converso com o próprio Washington Bonfim aqui ao vivo, direto de nossos estúdios. Professor Washington, prazer em receber, seja muito bem-vindo e boa tarde, tudo bem? Tudo bem, um grande prazer estar aqui no Jornal Dia News, seja muito bem-vindo. Dia News. Né? Tenho um enorme carinho pela casa, né? e gosto muito de estar aqui. Que bom, seja bem-vindo mais uma vez. Professor, já vamos começar falando justamente da sua assinatura de ficha de filiação ao Cidadania. Tudo certo, partido garantido, pré-candidatura também ok, é isso? Exatamente. Na realidade, a gente tem buscado fazer um diálogo com as forças políticas, um diálogo com a população. Ali no final de setembro, início de outubro, né, eu fiz uma avaliação, né, com alguns companheiros, especialmente o presidente do Cidadania, presidente estadual do Cidadania, né, que é aqui, oriundo aqui dessa casa, o Mário Rogério, e avaliamos que havia uma clara oportunidade de sermos uma candidatura alternativa. De vez que o que a gente avaliou à época é que as duas principais candidaturas, pré-candidaturas hoje colocadas, elas são mais do mesmo, né? E até, assim, de alguma forma, né, ocupam o mesmo espaço político, né? De vez que, por exemplo, se você pensar na candidatura mais ligada ao senador Ciro Nogueira, né, o partido dele ainda tem vários cargos no governo, né, e cargos importantes, como a Secretaria de Transporte. Então, o Piauí merece uma alternativa e é por isso que eu estou me colocando nessa condição de pré-candidato ao governo do estado do Piauí. Professor, durante a sua solenidade de assinatura de ficha de filiação ao Cidadania, nós percebemos a presença de alguns tucanos, seus amigos de longa data, que nós conhecemos já, pelos seus relacionamentos, pela sua história política na capital do estado do Piauí. Mas a presença desses tucanos em seu ato de filiação, em algum momento, pode representar uma divisão do PSDB, visto que o PSDB tem candidato próprio? Olha, assim, não me cabe avaliar sobre isso. O que me cabe dizer é que, assim, eu tenho nas pessoas do Luciano Nunes, que é o presidente estadual do partido, do Fernando, do Canindé, e da Samara, da Marcilane, da Mauricéia, quer dizer, todos e todas foram secretários do prefeito Firmino. Eu tenho enorme estima e me senti muito honrado de que eles estivessem lá. E acho que todos nós compartilhamos um sentimento de oposição ao governo Pessoa, né? Uma administração que foi colocada legitimamente, né, no comando do Palácio da Cidade, mas como você bem disse agora há pouco, não disse a que veio. Nós estamos completando o ano, nós já estamos no último mês do ano de 2021, primeiro ano da administração, e o que a gente percebe ainda é um prefeito meme que gosta de estar, né, em redes sociais, às vezes numa atitude pouco adequada, vamos dizer assim, para o cargo de prefeito, e um vice-prefeito que tenta ser prefeito e destilando ódio para cima de todo mundo, né, algo que é até incompreensível. E os problemas fundamentais da cidade, na área de saúde, na área de educação, especialmente na área de transporte urbano, estão relegados a uma terceira, quarta, quinta, sei lá, que prioridade. Eu entendo. Professor, nós estamos aqui em um contexto em que o senhor tem realmente iniciado a criticar cada vez mais a Prefeitura Municipal de Teresina. Essas críticas ao Palácio da Cidade, a atual administração, são, de certa forma, focadas em 2022, visto que Teresina é parte do Piauí, ou, de certa forma, já podem revelar também um desejo do Cidadania em 2024? Não, na realidade, a gente está olhando para 2022 e, mais do que isso, a gente está olhando para 2021. Né? A situação da população teresinense é uma situação difícil. Ela não encontra, né, na atual administração municipal nenhum respaldo, né, para a resolução dos seus problemas. Né? A estrutura de investimentos, por exemplo, que foram deixadas pelo ex-prefeito Firmino Filho, alguns deles estão intocados. É só passar ali na frente da Chesse, no viaduto da Barão de Gurgueia, que está a obra devidamente parada, né? Indevidamente parada, melhor dizendo. Né? Você vai ali na ponte da UFP, né? A extensão da Avenida Ulisses Marques está pronta.
esperando por 300 metros para ligar a Avenida da Universidade, para que sirva de alternativa a Kennedy, a região, né, leste ali, região da Pedra Mole, Socopo, por ali. Né? Outras obras também estão paradas. O Lagoas do Norte, né? A equipe do Banco Mundial teve por 3 vezes em Teresina ao longo desse ano de 2021 e não conseguiu ser recebida pelo governo municipal. E a notícia que se tem é que deve ser suspenso o investimento. Na realidade, será o único investimento do Banco Mundial a ser suspenso depois da pandemia, porque a informação é de que a diretoria do Banco Mundial não encontrou, né, na administração atual, interlocução capaz de fazer acreditar que as obras poderiam continuar. Isso é muito grave, professor. Lagoa do Norte, um projeto super importante, inclusive agora, com as chuvas que caem na capital do estado do Piauí, aquela região realmente precisa de uma atenção redobrada, triplicada, por conta da capacidade de alagamento. Fica devendo, prefeitura, vamos cobrar esse esclarecimento. Professor, eu recebi durante esta semana aqui no jornal O Dia News o Wallace Miranda, do Partido Novo, dizendo que realmente lhe admira como pessoa, como profissional, como gestor, e que não dispensaria um possível contato com o Cidadania 23, na tentativa, é claro, de olhar para 2022. Coligações, a chapa majoritária do Cidadania estão dispensadas ou o senhor está aberto ao diálogo? Não só estou aberto, como estou dialogando. Quer dizer, eu ainda não conversei com o Wallace. Por outro lado, conversei com o pré-candidato à presidência da República, o Luiz Fernando Dávila, do Novo. Sim. A gente manteve um contato ali em outubro, né, um pouco antes, né, da minha decisão. Aliás, depois da minha decisão, né, ficamos de fazer um contato agora, né, no mês de dezembro para alinhar alguns entendimentos. Então, né, vou procurar o Wallace, me honram muito as palavras dele. E tenho conversado com o senador João Vicente, tenho conversado com o Rony Lustosa, que é o presidente do DEM, que deve ser o presidente do União Brasil, né? Estou conversando com o Evandro Ide, que é o presidente estadual do PDT. Ou seja, eu tenho feito o trabalho de estar próximo, né, dessas lideranças políticas para tentar viabilizar esse projeto alternativo ao governo do Estado. Sempre com a mesma mensagem. Acho que as duas candidaturas, né, atuais, elas são basicamente a mesma coisa, né? Uma nasce dentro da outra e nem se apartaram direito, visto que, né, que boa parte dos cargos importantes do atual governo estadual são ocupados por quadros progressistas. E, por outro lado, existe um núcleo político, né, representado pelo PDT, pelo União Brasil, pelo quer dizer, esses demais, o senador João Vicente, eu ia falar PTB, mas ele está deixando o PTB, que acho que a nossa conversa deve prosperar, porque a gente, né, tem esse mesmo intuito comum, né, essa visão de juntar, né, forças para criar um novo Piauí. É daí que deve sair o seu candidato a vice-governador na sua chapa? Eu tenho dito que eu não estou muito ainda, né, preocupado com essa questão de vice, de senador. Eu acho que deve surgir. O que eu tenho colocado é que a gente precisa de uma alternativa. Eu estou me colocando como alternativa. A gente precisa de um projeto. Eu tenho colocado, assim, ideias, por exemplo, na área de desenvolvimento sustentável, a questão, né, nós temos o novo petróleo, que é o sol, o vento, para, né, nesse momento de transição mundial, né, para energias renováveis. A gente precisa ter um foco na nossa juventude. Ela está sofrendo sem oportunidades econômicas. Muitas vezes ela vai para o tráfico de drogas e alimenta a violência, que hoje graça em todo o estado do Piauí por falta de oportunidade. A gente tem que ter um olhar para o ensino médio, que é competência do Estado, para a requalificação profissional, para o ensino profissionalizante, e precisa ter um olhar para o emprego. E nessa questão do emprego eu tenho visto com muita atenção a questão do novo marco do saneamento, que pode proporcionar investimentos vultosos em pouco tempo no estado do Piauí para criar, né, melhoria de abastecimento d'água e implantação de tratamento e coleta e tratamento de esgoto em todo o estado. Eu acho que essas três bandeiras me fazem, né, chegar a esses interlocutores de uma maneira que
o projeto do Piauí se sobrepõe a qualquer projeto político. Professor Washington Bonfim, muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua carreira política, um bom final de 2021, início de 2022 para o senhor e, é claro, conte sempre com a Dia TV, portas sempre abertas, tá bom? Muitíssimo obrigado, o mesmo para toda a equipe aqui e para os nossos telespectadores e telespectadoras. Boa tarde, bom fim de semana, tá, Obrigado. professor?